temos vindo a estimular através de visitas diárias de grupos de várias ordens e em várias ocasiões, como, por exemplo, no aniversário da RTP, no Open Day do Serviço Público, etc. Portanto, há também uma preocupação de cada vez estarmos mais perto do cidadão, até por uma razão muito simples. Com o novo financiamento do Serviço Público de Mídia, o cidadão é cada vez mais o verdadeiro acionista da RTP. E é em relação a esse stakeholder, a esse parceiro importantíssimo, que nós queremos proximidade. E estas instalações destinam-se precisamente a isso, a tentar que, pouco a pouco, por grupos, que essa comunidade tenha um espaço onde possa comunicar, onde possa dialogar, onde possa ouvir música, onde possa ver filmes, etc. E isso é muito importante, porque, por exemplo, hoje, para assinalar esta polivalência que este espaço remodelado tem hoje em dia, iremos ouvir uma explicação feita pelo André Cunha Leal, que dirá qual é o momento musical, suponho, mas não quero antecipar-me ao André nesta matéria, nem sei antecipar-me, portanto, deixo a quem sabe. E depois, a seguir, teremos uma conferência pelo engenheiro Carlos Alberto Henriques, ex-diretor do Centro de Formação da RTP, que nos falará sobre o passado, o presente e o futuro da televisão. E pronto, eu agora vou sentar-me, dando a palavra ao André. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Para já, para mim, deixem-me agradecer o privilégio que dão também à Antena 2 e à rádio de participar do aniversário da televisão, isto porque somos todos irmãos e estamos todos na mesma casa. E é com muito gosto que vos apresento uma pianista que já foi colaboradora da Antena 2. Não é a primeira vez que toca enquanto intérprete para a Antena 2 e, curiosamente, associada também, sem ela saber, coitada, associada sempre a grandes acontecimentos e, geralmente, acontecimentos que fazem pensar sobre o ponto de vista tecnológico. A última vez que a Margarida Prates, a pianista que já está ali a preparar-se para nos dar um pequeno número musical, tocou para nós, foi na Fundação Portuguesa das Comunicações, com quem a Antena 2 tem desenvolvido uma longa parceria, e falava-se precisamente deste fenómeno da comunicação, de que a RTP é um eixo fundamental na sociedade, a par de todos os outros operadores nesta área. E a Margarida Prates lá estava, e depois os CTT, nossos parceiros nesta arte de comunicar, acharam que deviam, em honra deste apoio da RTP, da Antena 2 e da Margarida Prates, fazer uma edição especial de selos com as caras de Schubert, de Chopin e Schumann, estes compositores, os compositores precisamente que Margarida Prates tocava nesse dia. E, portanto, cá está esta pianista, mais uma vez, a abrilhantar uma conversa e uma conferência sobre a tecnologia no passado e no futuro. Mas, antes de mais, a música. A Margarida Prates escolheu-nos para este momento um dos compositores mais famosos da história da música, Franz Liszt. E um compositor que é associado a um certo misticismo, é associado a uma tentativa de abraçar a vida religiosa, mas que, ao mesmo tempo, é o compositor mais mundano que nós podemos imaginar. É um homem que amava a vida, um compositor que abraça a religião. Porquê? Porque num primeiro casamento tem que enfrentar a sociedade depois de se ter casado com uma mulher... Não, mentira, não se casou. Depois de se ter juntado com uma mulher casada. Escândalo, claro. Divorciou-se dessa mulher, juntou-se com uma mulher não divorciada, ou seja, em processo de divórcio. Escândalo. Claro, o que é que aconteceu? Recorreu ao Vaticano, o Vaticano negou-lhe a possibilidade de divórcio.
à sua companheira, que era uma condessa muito rica da Ucrânia, e o Vaticano e os interesses do Vaticano já estavam de olhos postos nos terrenos da condessa, portanto não iam permitir sequer aquele negócio. Mas Franz Liszt, em vez de se revoltar, o que faz? Decide mesmo ir para Roma. E vai para um sítio lindíssimo, que é a Vila d'Este, uma quinta nos arredores de Roma, cheia de fontes, cheia de alamedas. E inspira-se precisamente nos jogos d'água da Vila d'Este para compor uma das peças mais belas da história do piano, onde põe toda a sua mestra enquanto pianista, enquanto virtuoso do piano, porque ele foi um dos maiores virtuosos de sempre, ainda por igualar, muito possivelmente, mas ao mesmo tempo já esta tendência para o misticismo que nós vamos encontrar numa grande homenagem ao batismo, lá está, associado sempre à água. E porque a música é comunicação por excelência, acho que está muito bem escolhido para antecipar esta conferência. Peço então um aplauso para a Margarida Prates e para Franz Liszt.
Vamos então deixar a Margarida descansar, porque às 19 horas ela volta aqui ao auditório para nos trazer um concerto completo e que esperemos que seja o primeiro de muitos concertos da Antena 2 aqui neste auditório e neste belíssimo instrumento que é também património desta casa e que também nos representa. Obrigado, Margarida Prates. A música fez-nos sonhar, como nós ouvimos, música quase que nos faz flutuar, quase que nos faz sentir magia. Mas magia é também aquilo que todos nós, profissionais da comunicação social nesta casa, procuramos fazer acontecer, seja através da rádio, seja através da televisão. Hoje, sobretudo, vamos falar de televisão e, por isso, vamos ter connosco agora o engenheiro Carlos Alberto Henriques, com o objetivo de proporcionar uma viagem temporal. Uma viagem muito curiosa. Começa em 1956, estamos no início de tudo, e vamos até 2030, que eu estou curioso para saber como é que máquina do tempo é esta, envolvendo então as pessoas da RTP e a respectiva evolução tecnológica. Seja bem-vindo, engenheiro Carlos Alberto Henriques. Um aplauso também para o nosso conferencista. Obrigado. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer à administração da RTP o convite que me fez. Convite esse que resultou da concretização dos meus 50 anos, em que eu iniciei a minha atividade na RTP, em 63, no Facebook. Ou seja, eu publiquei uma série de fotografias, 15, 20 fotografias, dos meus anos, era bem miúdo, portanto, na altura, e as pessoas... Era só likes. Ao fim do dia eu tinha 500 mil likes. E pedidos de pessoas para publicarem fotografias, que entretanto elas tinham fotografias pessoais e tal. E neste momento já vai em cerca de, penso que 1.200, à volta disso. E então nasceu a ideia do Conselho de Administração da RTP pegar simplesmente nessas fotografias, portanto, do Facebook e fazermos uma exposição. Fizeram uma proposta através, portanto, do Conselho, da doutora Ana Ficha contratou comigo. E assim foi, portanto, escolher entre as 1.000 e tal fotografias. Não foi tarefa fácil. E eu espero não ter arranjado, com esta minha ação, alguns, não digo inimigos, mas algumas pessoas dizem assim, pois, eu não estou lá e eu entrei e tal. Meus amigos, a vida é assim mesmo. Eu tinha que fazer opções e não foi fácil. Então, estes últimos dias foi um bocado complicado. Portanto, a minha proposta é fazer, de facto, uma viagem desde 56 até 2030 e agradecer a todos a presença, aos ex-RTPs. Eu estou a ver o José Franco Dias, o Grado, esta gente toda que, de facto, me conheceram um miúdo nesta casa, com os quais eu aprendi imenso. Eu vou passar um pequeno vídeo em que retrata alguns desses momentos. E foi aqui que tudo começou, ou seja, na antiga Feira Popular, onde atualmente, portanto, existe a Gulbenkian, mais concretamente no espaço do Museu de Arte Moderna, que a RTP arrancou com as suas emissões experimentais. Na altura distribuía-se uma brochura para ensinar as pessoas, de facto, como é que deviam ligar os televisores, como é que deviam colocar as luzes dentro das salas. Uma tarefa que eu fiz durante muitos anos na TV Guia, quando escrevia os artigos, que ainda hoje são memória de muita gente que está aqui, os segredos da TV. Portanto, a ideia que havia ali era explicar às pessoas, de um modo simples, como é que a televisão de facto funcionava.
portanto, vendo quem é que comprava a TV Guia, portanto, uma revista de cor-de-rosa, havia que, de facto, nessa revista colocar algo de interesse. Não eram os segredos, de facto, da televisão em termos do que é que se passava com a AIB, mas sim como é que se fazia televisão. E esta brochura, de facto, ia no sentido de como ver televisão. A rede de emissores, portanto, isto começou tudo com um emissor pequenino, portanto, em Lisboa, até que tivemos necessidade, de facto, de arrancar mesmo com as emissões a sério. Isso aconteceu em 1957, precisamente, faz hoje 57 anos. E para isso, a nossa caixa precisava de ser enchida com algo que tivesse a ver com coisas que as pessoas gostam, com, ao fim e ao cabo, com espetáculo, com magia. E isso aconteceu com a nossa mudança da Feira Popular para o Estúdio do Lumiar. Quem não se lembra da rampa, não é? As centenas de vezes que nós subimos esta rampa, às vezes com as mãos na barriga, meu Deus do céu, porque a emissão tinha que começar rigorosamente àquela hora, no telejornal era às 20, não era às 21 segundos, era às 20. E, portanto, foram anos e anos de correrias, este pátio, um pátio maravilhoso, portanto, do Lumiar, onde nós descarregávamos, de facto, os nossos problemas de todo o tipo. Problemas esses que os transportávamos para a 5 de outubro quando nos mudámos, porque lá não havia pátio, não é? Foi muito complicado. E aqui, quem não se lembra desta entrada, não é? Para o Estúdio 1, para os telecinemas, para os videotapes. Três monstros da altura. Monstros no bom sentido do termo, pessoas boas, que sabiam muito de televisão, e que tinham que empurrar aquelas caixas que ali estão, que nós chamamos de pedestais, que na altura pesavam algumas dezenas de quilos, com aquelas camas em franquia que pesavam, com os tubos órticos. Era impossível haver naquele tempo, de facto, câmaras portáteis, não havia hipótese nenhuma, porque uma câmara pesava 70 ou 80 quilos, era impensável, não é? E, portanto, estes homens, no Estúdio 1, ou na altura chamava-se Estúdio A, precisavam de ter alguém por detrás deles, portanto, na regi, que os comandasse. Temos do lado esquerdo, quem não se lembra do Nuno Fradique, do grande Nuno Fradique, o auditório, portanto, da RTP, na 5 de outubro, tinha o nome deste grande senhor, no meio, a Cecília Neto, com 19 anos de idade. Estão a ver? A Cecília com 19 anos, espetáculo ali. E o nosso querido amigo, Fernando Patrício, um grande camarada e amigo aí da... Depois temos outros monstros desta área. Do lado esquerdo, o Henrique Mendes, que hoje teve, de facto, uma homenagem da parte da RTP, o estúdio de Henrique Mendes, maravilha. E temos ali, de facto, sentado, cócoras. Temos várias pessoas pouco conhecidas, mas em baixo tem o grande Zé Galvão, que foi recordista nacional do lançamento do peso durante 18 anos. Durante 18 anos ele, pá, vejam lá, ele era tão persuasivo nas convicções e naquilo que dizia. Eu sou sportinguista mesmo, de raiz. Ele levou-me para o Benfica para o atletismo. Portanto, eu lançava o peso no Benfica, estão a ver? O meu drama. Ele conseguiu. Conseguiu. E, pronto, vejam o que é um jovem chegar ao Estúdio 1 e encarar com este monstro que se chamava António Lopes Ribeiro. E o outro ao lado que tocava muito piano e muito bem e só dizia boa noite, lembram-se disso? Quando cheguei ao Estúdio 1 e vejo o cenário, naquele tempo era o tempo do direto, não havia gravações e repete a cena, não. Era o que acontecia, era o que ia para o ar. Chegar ali e dizer, ei, amigo, onde é isto? Eu vinha em casa, não é? O António Lopes Ribeiro ali à minha frente e ele dizia, vai buscar um café, pai. Eu ia, tinha aqui isso, não. As câmaras, de facto, tinham muitas grandes dimensões. Um outro nome está aqui o filho dele, o grande Guerreiro Soares, que foi câmara, foi operador de mistura, foi operador de VTP, foi isso tudo. Portanto, no Estúdio 1, no Estúdio A, ou Estúdio 1, a trabalhar. E este que chega à altura dos diretos. Nós tínhamos que fazer diretos, de facto, de vários locais onde havia acontecimentos a nível nacional. E o primeiro direto foi, vejam lá, com um carro que a RTP encomendou em 1957 e que se estreou precisamente no dia 9 de fevereiro de 1958. Imaginem lá onde? No estádio José Alvalade. Sporting 4, Áustria Futebol Clube 0. Hein? Estão a ver? Uma categoria ali. Obrigado. Este carro foi recuperado pela Mercedes, graças ao museu que mandou recuperar,
o Mercedes, penso que com um motor novo, mandou pintar o carro, e o carro esteve presente na IBC, que é a International Broadcasting Convention, em Amsterdão, em setembro. E foi visitado por muita gente, não faço ideia, muita gente, centenas de pessoas. Ele, às vezes, dava lá um saltinho, que o bicho está sempre a morder, e contava histórias deste carro, que eu reparei, enquanto manutente, reparei este carro. E então as pessoas perguntavam assim, mas como é que isto é que era a mesa de mistura? Eu disse, isto é a mesa de mistura, que isto de facto é. Este é, portanto, um outro monstro da comunicação, que é o Artur Ramos, que naquele tempo também, o produtor de mistura, às vezes misturava ou não, porque o cara não tinha espaço suficiente. E agora a mesa de mistura era isto, aí está. Outra vez o Rei Soares. A misturar. Ao lado dele está um operador de áudio, que atende os escutadores para as comunicações internas e tal, mas agora a munição de áudio é aquela coisa que está, aquela caixinha que está à frente dele. Era através daquilo que ele ouvia, era assim que se fazia. E perguntavam às pessoas que visitavam em Amsterdão o carro de exteriores. Mas onde é que estão os monitores de pré-visão? Não havia. Os monitores de pré-visão eram os monitores onde os operadores de controle faziam um controle. Então, o carro de exteriores tem uma coisinha assim. Onde estava a mesa de mistura e eles, por cima da cabeça dos operadores de controle, faziam a pré-visão e metiam as câmaras no ar. E dizem-me assim o alemão, está bem, ok, ótimo. Então, mas onde é que está o final? Eu vejo ali um televisor. O final era feito do ar, ou seja, metíamos uma câmara no ar, o resultado passado não sei quantos segundos é que aparecia, portanto, no ar. Era assim que ele fazia, portanto, a munição final do programa. RTP Porto, Monte da Virgem, Pedro Osório e a sua banda. Tenho aqui uma fotografia de facto que é histórica, dos amigos do Porto. Um abraço daqui de Lisboa. Neste momento estamos a ser vistos em todo o mundo, através da televisão de streaming. Dr. Fernando Fisch, muito obrigado. É o pessoal todo aqui da informática, das várias direções envolvidas. Estamos a ser vistos em todo o mundo neste momento. O meu amigo Carlos Fino está em Brasília a assistir a esta conferência. Um abraço para o Carlos Fino. Os suportes de imagem. Estávamos no tempo do direto. O grande suporte da altura era o filme. E o filme tinha que ter, obviamente, grandes monstros, de facto, da captação. Artur Moura no Porto. Um abraço para o Porto. Artur Moura com a sua câmara. Eu agora tenho em Lisboa, o António Silva. Eu não quero estar a nomear muitos nomes, porque depois a gente esquece. E diz que aquele maroto não gosta de mim. Eu gosto deles todos. Vejam só como é que se fazia naquele tempo. Televisão. O amor à camisola. Agora também se faz, como é lógico. Mas tinha que se ter, de facto, à parte de saber televisão, tinha que se ter coragem, porque só um maluco é que faz aquilo. Ora bem, vamos saltar para 1975, pleno período do PREG. Fernando Lourenço, não sei se está a período de Fernando Lourenço, e a sua câmara no meio do céu, se podiam partir a câmara e depois era um drama, porque custava milhares de contos na altura. Uma imagem histórica. Quem é o senhor que está lá ao fundo? Complicado. É o engenheiro Correia Pinto. Com cabelo preto. E naquele tempo as imagens saíam da mesa de mistura, portanto vinham do estúdio, ia um cabo para a emissão de Monsanto, para o feixe artesiano, por aí fora, e depois ia outro cabo para o telerecording, que é como chamava aquela máquina. E agora, aquela máquina o que é que fazia? Retirava, portanto, as chamadas linhas ímpares à imagem, víamos só as linhas pares, e havia uma máquina de filmar, usava o suporte de filme, que filmava um ecrã, dizíamos nós na altura, de alta resolução. Era para a altura, obviamente, da alta resolução. O filme tinha que ser montado, e era montado, de facto, nas chamadas moviolas, aqui o meu amigo Coelho, a trabalhar, de facto, depois do filme ser rodado, tinha que ser, obviamente, montado, mas o filme era complicado. Ou seja, se eu queria ter um programa em estúdio, um programa musical, de longa duração, mas a gente tinha que ir para a montagem, depois eram várias máquinas de filmar, era uma dor de cabeça. Então, aconteceu um pequeno problema com o Francisco José, no TV Clube. E o Francisco José, realmente, fez uma coisa que não devia fazer na altura, não é? Que é fazer perguntas assim um bocado, que não cabem naquele momento, que é... Eu não percebo por que razão é que esteve aqui há 15 dias a Dona Amália Rodrigues a cantar. E ganhou, portanto, 5 contos. Esteve cá a semana passada a Marisol. Se não foi a Marisol, foi uma artista espanhola. E ganhou 20. E eu, como sou de segunda categoria, estou a ganhar 4. Há alguém desse lado que me explique isto?
estão a ver na noite fascista, isto era impensável. Logo, acabou o programa, havia um slide, que era muito conhecido, que era: pedimos desculpa por esta interrupção, segue dentro do momento. Não era nada. Na regia de produção estava lá o camarada censor, a equipa toda ali, corta e tal. Ele passou a noite no Limoeiro, no dia seguinte teve de pedir desculpa e foi para o Brasil. Acontece que uma semana antes, 15 dias antes, mais ou menos, estava a ser feito na Tobis, o chamado estúdio Container e Telmo, uma série de programas que começou em Roma, em Itália, depois passou a França, Espanha e Portugal. Se chamava Sabor Latino. E eles ofereceram na altura, portanto, acabou a gravação de Sabor Latino, voltaram para a América e ofereceram à RTP a venda do equipamento. 5 tostões, ou coisa do género. E a RTP disse: não, nem pensar nisso. Dá-se esta bronca com o Francisco José. Epá, tínhamos que comprar a máquina. Comprámos 2 máquinas. Entramos então na era da videotape. Este senhor que está aqui é um marco, que é o Gomes Henriques. A máquina não é esta. Eu queria, de facto, uma fotografia com ele na primeira máquina, que era a BR1000. Esta já é 1200, não é grave? 1200. E, portanto, é assim. Cá está outra máquina. Portanto, a 1200 com a nossa amiga Lucinda e o Sequeira. O tabaquinho, nós chamávamos. Na videotape. Carlos Alberto, peço desculpa. Na novela quem está? É o Coelho. Ok, obrigada. Até que chega 1969, o Centro de Formação. Portanto, nasceu de fronte de 95, na Alameda das Linhas Torres, num segundo piso. Eu fui o aluno número 1. Portanto, foi um curso com 24 pessoas, e 12 de manhã e 12 à tarde, e eu numerei-me a mim próprio, não é? Número 1 para ser Dr. Gentil de Sousa, o diretor do Centro de Formação, que depois passou para a Francisco Bahia, e quando passou para a Francisco Bahia, arrancámos com o projeto COR. No entanto, acabei o curso, fui para o Centro de Formação, portanto, a dirigir a parte técnica, cursos técnicos do Centro de Formação, e a Fundação Fritz Ebert, contrariamente ao que fez os franceses que mandaram professores, a Fundação Fritz Ebert, para ligar ao SPD, enviou-nos um carro de exteriores. Oferecemos um carro de exteriores, bola, 2 Steinbeck, 2 BCMs, uma máquina de filmar não sei quantos milímetros e tal. O Centro de Formação tinha capacidade própria para fazer uma emissão de televisão. Logo, os nossos profissionais, à data, eram formados, Lopes Araújo, eram formados nas condições normais de emissão. Portanto, nós estávamos ali a simular. Ou seja, lembro nos cursos de profissionalização e nos cursos de operadores, se era um curso de profissionalização, quem estava a operar eram profissionais. Se era um curso de operadores, quem estava a comandar aquilo tudo era a equipa de profissionais para a profissionalização. Contratávamos os grupos que, na altura, havia rota, pagava, a RTP pagava. Ou seja, as simulações não eram simulações. Eram programas reais. Situação real de trabalho. As pessoas saíam da 5 de outubro ou da Francisco Bahia. Iam trabalhar, era só uma questão de alcativa diferente e o chefe que era diferente. Deixava de ser eu, passava a ser outro. Isto está patente nesta fotografia. Um exterior feito no Campo Grande. Da parte de trás, do lado de cá, temos o cladoscópio. E do lado direito, não sei se mais velhinhos se lembram quem está do lado direito, é o nosso amigo Silveirinha, que está ali. Silveira, Célio Silveira, o nome, meu Deus do céu. Mudámos para 5 de outubro. E aí tínhamos um estúdio de 400 metros quadrados. Não sei quantas ilhas de edição. Um telecinema que a RTP não tinha. Um rank Sintel, só comprou mais tarde. Portanto, dávamos normalmente sempre à frente da RTP. Só assim é que é possível, de facto, fazer formação. O resto a gente pode fazer, mas não é igual. Eis que veio a Revolução, portanto, rebentou. Acontecia uma manifestação, alguns no Rossio, saía uma equipa de filmagem para fazer essa cobertura. Quando chegava ao Lumiar, o filme tinha que ser revelado e havia um pequeno drama. Quando ia para o ar, tinha havido no Largo do Rato, ou no Marquês de Pombal, outra manifestação que tinha derrotado a anterior. Logo, quando ia para um filme sobre não sei o quê, que já estava para selhar a passagem, era mais presente, não fazia mais sentido. Não havia mais hipótese de aquilo que tinha valor histórico, como é óbvio. Então apareceram, para dar resposta a isto, aquilo que nós chamamos, portanto, na RTP, as VTPs. O que é isto das VTPs? Viram há bocado que a videotape, aquela máquina muito grande, era impensável termos um gravador daqueles às costas, que pesava 500 quilos ou 600 quilos, não faço ideia. Até que houve uma ideia brilhante, que foi pegar numa câmara, na altura de uma câmara doméstica, com um gravador associado, e o gravador, portanto, pesava, sei lá, 10 quilos, 11 quilos, 12 quilos.
Então passámos a chamar aquele conjunto, câmara gravador, eram as videotapes portáteis. Esta designação não consignava, de facto, a câmara, portanto, era apenas e só a parte de gravação, enquanto que a designação internacional de ENG, ou seja, Electronic News Gathering, passou a contemplar uma coisa que nós mais tarde passámos a chamar as camcorders, portanto, que é uma câmara e gravador num único corpo. O nosso amigo, o pessoal do Porto. Eis que chegamos em 1980, 7 de março, dia do nosso aniversário. Festival da Canção São Luís. Fátima Medina, que está ali, anuncia, e agora vamos ligar ao São Luís, vai começar a cor. E arrancou, de facto, a televisão a cores, a nossa Mira de Bardas entrou no ar, arranca o Festival da Canção e ficamos com as nossas emissões mais coloridas. Fomos evoluindo. É lógico que eu estou aqui a dar saltos, porque senão isto deram-me 50 minutos para falar e nós temos que dar saltos, não é? Temos que ir trabalhar. E, portanto, apareceu, de facto, as emissões internacionais. Inicialmente, a RTP Internacional e, mais tarde, a RTP África, que foi um projeto, no primeiro não estive envolvido, não estava, na altura da direção de informação, na RTP África, sim. Nós pusemos a RTP África no ar num ano e um dia. Não é fácil. Porque a RTP África, como sabem, não é um canal de televisão que despeja cassetes, que despeja discos, que despeja pendrives. É, de facto, um canal de televisão que trabalha com delegações, portanto, com canais, em Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe e falta-me uma. Cabo Verde. E, portanto, foi assim. Com o Afonso Serrato, obviamente, por trás destes projetos, tem que ser sempre uma pessoa assim, não é? Em que, em pouquíssimo tempo, temos que mover montanhas, porque há sempre problemas, e nós, sendo uma empresa pública, é muito complicado. Os processos, de facto, de concursos, há o concurso, depois as pessoas, a gente vai fazer as análises, depois a gente diz, olha, não ganham aquele, então, ganhou o outro, então, reclamavam, nós tínhamos de estar a ver a reclamação, depois estão a ver, não é? Manter isto no ar um ano, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas conseguimos. Teletexto. O primeiro teletexto que nós iniciamos, eu ia matando o engenheiro Gonçalo Areia, que foi administrador desta casa, que ele dizia, eu sei que você tem bem umas coisas escondidas e tal, que eu tinha no centro de formação um pequeno núcleo de malucos que desenvolviam coisas. Eu, quando digo malucos, é no bom sentido do termo, porque eu gosto muito deles, que era o engenheiro Pimenta Rodrigues e mais duas pessoas, o professor e o Muniz, que desenvolveram um sistema de teletexto. E, portanto, nós tínhamos o teletexto inserido na central técnica e há um dia que o engenheiro Gonçalo disse, eu sei que tem uma coisa para aí escondida e tal, é o teletexto e tal. Eu RTP não emite isso. Não emite, não sei porquê, não faço ideia, não havia tanta autorização nesse sentido. Ele disse, mas cagai no botão, ele caiu no botão de teletexto e o senhor ia morrendo. Está no ar, já não tem autorização. Não está nada no ar, é interno. E, de facto, a base da origem, portanto, do teletexto, inicialmente na RTP, foi baseado num sistema desenvolvido no centro de formação. A BBC tem um centro de desenvolvimento. O Chroma Key foi desenvolvido no centro de formação da BBC. A BBC desenvolveu o Sound in Sync, que é uma coisa que nós transmitimos via Eurovisão. O som, o programa, vem metido nos sincronismos. Portanto, foram eles que desenvolveram aquilo. Eu gostaria, de facto, também, enquanto ex-estagiário na BBC, a RTP enviou-me durante 4 meses para a BBC, onde eu estive, de facto, com aqueles monstros da comunicação, pessoas que todos os dias fazem televisão e que estão a inventar o ano 2030. Eu sei que estão algumas pessoas em pulgas. O que é que ele vai falar no ano 2030? Mas vou, não é? Porque está aí à porta. Eis que aparece o nosso teletexto. Portanto, em 96. Aí já todo bonitinho, com o Pedro Luís de Castro, que não veio, que faltou, que não lhe perdoo. E eis que entramos nos estúdios virtuais. A guerra dos estúdios virtuais. E, na altura, já existia o Chroma Key. Só que a Fátima estava a olhar para isso e, depois, naquele tempo, era uma grande chatice. Porque o Chroma Key, eu apresentava o pivô do telejornal, que tinha um background, não sei o quê, e a câmera não podia mexer. Porque se a câmera mexesse, o fundo não mexia. É como o filme da Mary Poppins, ela de chapéuzinho e tal. Os cabelos não mexem, o fundo não mexe nada, não pode. Bom, demos o salto. Apareceram os chamados verdadeiros estudos virtuais, através da informática. Ou seja, eu tenho sensores dentro do estúdio e agora dou informação ao computador da minha posição dentro do estúdio e agora ele mexe-me o background de acordo com o panorama que eu estou aqui a fazer. Ok? É isto. Portanto, lá está o nosso fundo, neste caso verde, porque durante muito tempo o fundo de Chroma Key em todo o mundo, especialmente na RTP, era azul.
porque de facto é um tom de cor que não há na nossa pele. Mas havia um drama, que era um telejornal. Quando havia convidados tanto no telejornal, não podíamos controlar o guarda-roupa. Drama. Rompia na parte azul. Quem é que é a estúdio? Ministros, secretários de Estado, diretores-gerais. Então mudou-se para o verde. E o verde passou a ser, de facto, a cor, em todo o mundo, a cor do chroma key. تطورات هامة متسارعة تلك التي تعصف بالشرق الأوسط وكم هائل من الأخبار يتدفق عنوانه الأبرز مزيد من الضحايا والدمار وتطلع نحو الحرية. انطلاقا من ذلك وضعت قناة روسيا اليوم نصب أعينها أن تنقل المشاهد إلى قلب الحدث ليعيشه صورة وصوتا في تقنية مذهلة، فهي الغارات الإسرائيلية على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق. وإن خرجت سالما هذه المرة من بين ألسنة اللهب فإنه لا ضمانة لي بأن أنجو من دبابة تي 72 التي ستشاهدونها قريبا ضمن برامجنا الإخبارية، أملا بأن لا تطلق حمامها نحو الأبرياء والأطفال بل ستكون للدفاع عنهم وعن الوطن الذي يضمهم. هذا كله غيض من فيض ما تقدمه قناة روسيا اليوم والتي And so on. Portanto, televisão virtual é isto, doutor. Ou seja, fazemos televisão com amor, de facto, sem amor não há televisão, esqueçam, é mentira. Tem que se fazer com amor, com muito profissionalismo. Nós temos que gostar muito disto e temos que ser muito bons, porque fazer este tipo de coisas não é qualquer um que faz. É lógico que nós temos é um telejornal fantástico. Estamos no campo, estamos no outro, é lógico, é da administração que quer servir as pessoas, faça esse tipo de coisas. Não estou a dizer que agora vamos fazer nos nossos telejornais isto que está aqui. É uma demonstração, nós estamos aqui todos reunidos, todos muito sorridentes, todos olhar para mim todo feliz, todo contente por estar, toma a sair bem, não é? E tal. E é assim. Mas não, a gente, televisão a sério, ó doutor, é sério, tem que ser com profissionais a sério e bem pago. Ora bem. Mas desculpa lá, aquilo que vê na televisão do Bahrein não dá muito dinheiro, não? Não, o que é possível fazer aqui, como é lógico. E temos pessoas aqui que fazem isto. Essa é uma questão de pedir, num telejornal não faz grande sentido. Isto está aqui, estou a usar isto aqui, obviamente, como meio apenas demonstrado, que diz assim, meus amigos, nós podemos fazer televisão fantástica. Agora, não nos telejornais, mas agora fazer produções em que eu, dado momento, eu digo, eu só faço isto se for à Lua. Porque há uns quantos capangas que dizem que só fazem isto se forem à Lua. Eu digo, não, eu faço isto na Terra e muito melhor se for à Lua. Porque na Lua, por exemplo, a gravidade é muito mais baixa, onde ali a saltitar não dá, não é? Tem que ser feito como deve ser. Em instalações, em 1963, onde estamos atualmente. Isto foi fabricado. Eu andava aqui atrás do Misel, a estudar, e a gente, normalmente, somos curiosos e tiramos fotografias às coisas e tal, nunca sonhando que isto, uma vez viesse a serviço, fosse pouco fosse, mas aqui estamos nós. Exatamente. Televisão digital. A chamada televisão dos dedos, porque digital vem precisamente do latim dígitos. E, portanto, nós, antigamente, no tempo em que não havia sistemas de numeração, eu chegava junto do doutor e dizia, olha, quantas ovelhas é que a minha amiga tem? Eu tenho estas ovelhas. E vou dizer, eu tenho muito mais, tenho estas. E o drama, ou seja, isto não fazia sentido nenhum quando eu comecei a ter 15 ovelhas. Tinha que usar uma pedrinha e dizia, olha, uma pedrinha dizia, olha, 10. Mais estas. 15, que maravilha. E então eu comecei a usar os dedos para contar. E começo a contar como? Hilário. 0, 1, 2, 3, 4, 9. Portanto, 10 dígitos. E, portanto, nasceu a televisão digital baseada, de facto, em 10 dígitos. É aquilo que nós chamamos a televisão analógica. Digital analógica, sim. Porque a verdadeira televisão digital é chamada digital binária. Usa apenas 2 bits, o 0 e o 1. Quando entramos no campo da televisão, portanto, digital binária, entramos no mundo da loucura completa. Ou seja, eu posso fazer maravilhas. E as maravilhas são baseadas nos dedos e, obviamente, na cabeça. Eu tenho que ter, de facto, ideias. Meus amigos, televisão sem ideias não há. Tenho que ter guionistas bons. Tenho que ter uma boa produção. Me pega naquele guião e diz assim, isto dá, não dá, vai para uma hora tantas 10 da noite, às 5 da manhã, às 5 da tarde. Uma boa equipa de produção e organização. E depois, obviamente, o resto. Que é fundamental para fazer a televisão, que são os operadores. Tudo de som, tudo de câmara, de iluminação, que faz arte com as luzes, and so on. E, portanto, isto permite-nos fazer trabalhos
Nós vamos ver aqui uma peça que era impensável há pouco tempo atrás, era impensável. Sem ser baseado, de facto, em sistemas de edição digital. Nova aposta para a RTP, alta definição. A alta definição implica a utilização no mínimo, portanto, do dobro, há várias normas, portanto, mas concretamente aqui na Europa, portanto, para nós, a chamada, o dobro das linhas que nós usamos. Eu, quando entrei para a RTP, eu penso que tem a ver com isso, esta minha paixão para a televisão tem a ver com isto. Penso eu, não sei. Eu ganhava 625 escudos por mês. Muito bem pago. A televisão que nós temos atualmente, que é chamada televisão standard, ou SD, utiliza precisamente, Vasco Teves, 625 linhas. O que estamos a propor agora é, e a RTP já fez algumas emissões via satélite e tal, mas a ideia é, com a TDT, penso eu, começarem dentro em breve, já estamos em 16:9, que é um formato novo, para habituar as pessoas a verem 16:9. O nosso ângulo de visão passa de 30 graus para 50 e tal graus, portanto, estamos a aproveitar mais a chamada, portanto, visão periférica. Portanto, quanto mais ocuparmos o espaço à nossa frente, melhor. E, portanto, quando passamos de SD standard para HD, ou seja, para alta definição, high definition, estamos, de facto, num outro domínio. Ou seja, há quem diga que passamos a ter o dobro da definição da imagem. É mentira. Passamos a ter 5 vezes a qualidade que temos agora. Temos o dobro das linhas, de facto, mas também o número de pontos, que antes era 720, que antigamente não, agora, 720 vão passar a ser 1980. Se multiplicarem, que estaria continhas, portanto, alguém dizia, é só fazer as contas, não é? Chegamos à conclusão que, de facto, uma imagem atual que nós emitimos neste momento tem à volta de 414 mil pixels. Vamos passar para a alta definição a ter 2.070.000. Isto quer dizer que a senhora que nos coloca a maquilhagem ou o cenário que tem um ligeiro risco, em cada vez eu chamo o cenografista, mas a mim é pá, pintei-me isto. Não me pinta nada. Não pinta. Porque aqui agora, com o sistema que temos agora, não se vê que está aquilo, não sei, e tal, então. Com alta definição, está lá tudo. A minha cara com manchas e não sei o quê, não pode ter manchas. Logo, temos que usar há pouco tempo estava um curso de formação, e nesta área, na área dos jornalistas, e há um senhor que é calvo. E então, eles punham e diziam, tem que ter, como é calvo, brilho na cabeça, aquilo tudo. E dizia a senhora lá da maquilhagem, eu estou farto de pó, mas os reflexos não saem. E eu disse, então, há uma solução. Mudou o pó. Porque há pó para alta definição. Agora, eu tenho é que saber isso. Se eu não sei, continuo a trabalhar no tempo do SD. Ou seja, não pode ser. Os ecrãs, de facto, têm este aspecto. Portanto, 1920, de facto, por 1080, é o chamado Full HD. E vamos ter duas hipóteses, que é o chamado 1080i, que é o chamado entrelaçado, o 720p, que eu chamo, portanto, a alta definição dos pobrezinhos, e depois há o chamado Full HD, que é o que está aqui. Ou seja, 1920 por 1080 da horizontal. O futuro é risonho para nós, televisão. O que está a acontecer neste momento no mundo, e vamos ter isto, uma prova do que estou aqui a dizer, no Mundial de Futebol no Brasil,
vão ser, de facto, coisas fantásticas. Uma delas vai ser o 3D. E dizem as pessoas, para o 3D é uma coisa horrorosa. Eu meto os óculos, passar assim, isso aqui é um cansaço, dores de cabeça. O doutor usa óculos, não usa? Dói a cabeça, não? Dói. É lógico que se eu colocar aqui uma imagem, que é uma imagem que a natureza não conhece, que nós não conhecemos, passado um bocado, o nosso cérebro começa a processar aqui, epá, isto é uma imagem esquisita. Como é que estão a ver? Que faz aqueles quadros esquisitos com o cavalo com a perna à frente da árvore. Estes tipos estão todos doidos. Mas, just in case, eu reproduzo a imagem. Que bom! Mas, ao fim de 15 minutos, é uma dor de cabeça do Arco da Velha. Então, há algo que está mal. E o mal não está nos óculos. Os óculos. Os óculos são incómodos. Colocar por cima... Então, pessoas que usam óculos. Por cima dos óculos, outros óculos. Que problema. Vamos ter que resolver esse problema, não é? Então, é assim, de facto, os miúdos adoram 3D. Vamos crescer mais um bocado e os miúdos voltam a adorar 3D. Mas temos que ter cuidado. E o Ministério da Saúde em Portugal não tomou esse cuidado e deveria tomar esse cuidado. Quer dizer, papás, meninos com menos de 8 anos, é proibido ir ao cinema. 3D. Porque um filme é feito, um programa de televisão é feito, baseado em 2 câmaras, cuja distância axial, portanto, entre as objetivas, ronda os 65 milímetros. A nossa distância entre as meninas dos olhos são 65 milímetros. Os meninos até os 8 anos têm muito menos. Isto quer dizer? Eu estou a ver um filme, eu que tenho 5 anos, e tenho assim os olhos, não é? Lembra-se daquela rábula do que o Herman fazia aí do Medeiros Ferreira, que dizia, olha, com um olho para a câmara 1, com o outro olho para a câmara 2. É igual. E depois os miúdos começam a ter náuseas e começam a vomitar. E dizem, é o 3D. Não é nada. Eles não têm os olhos, de facto, para o filme que eu estive a fazer, que é para adultos. Portanto, menos de 8 anos, esqueçam. Isto é uma câmara, portanto, doméstica. O 3D, portanto, neste momento está a invadir o mercado no campo doméstico. Esta é uma camcorda, portanto, da Sony para ENG. Ou seja, para a informação. Portanto, já não são 2 câmaras, é apenas uma câmara compacta, portanto, num único bloco, que grava num cartão de memória. Que é outro campo que nós estamos a abraçar neste momento, que é os cartões de memória. E é assim. Eles se despacham muito depressa, eles os fabricantes de televisores. E a Dolby já está nesse campo. Aquele monstro da Dolby americana, que fabricava o sistema do Dolby Surround 5.1 e 7.1, dedicou-se ao fabrico, portanto, de equipamento de televisão. Eles fabricam televisores. Juntaram-se à Dimenco, que é uma marca oriunda, portanto, uma empresa pequenininha, com 5, 6 pessoas. A Philips fechou a porta ao 3D, isto é autoestereoscópico. As pessoas foram para a rua e, em vez de dizerem, meu Deus do céu, estou na rua, não, montaram uma empresa que se chama Dimenco e a Dolby foi buscá-los. Eu vi o filme Hugo há 2 anos, portanto, quando se estreou, em Las Vegas. Eu vi o filme Hugo sem óculos. Impecável! Ou seja, temos que atingir, de facto, este ponto. As pessoas estão em casa, para ver televisão, não têm que estar a fazer um esforço. Portanto, ver televisão estamos numa de relaxar, o dia de trabalho, de facto, não é fácil, e agora estar a colocar óculos, estão a ver os óculos, meu Deus do céu, que dores de cabeça. Ora bem, temos à porta, não a alta definição, mas uma definição que é ultra, a ultra alta definição. Nós, quando chegamos ao HD, ainda não estamos lá. E dizem assim, mas vem uma coisa aí que é o 4K. Isto é uma coisa... Não, isto nos próximos anos, nem pensar nisso. É mentira. A União Europeia de Radiodifusão começou com emissões experimentais em março do ano passado, via satélite. Quem tiver televisor 4K, baratíssimo. Vão ali à Vorten, baratíssimo. Aquilo custa, por exemplo, o LG, são 24.999 euros. Baratíssimo. Não é? E pronto, é assim. Ou seja, foi como ao 3D. Quando apareceu o primeiro televisor 3D, custava 11.000 euros. Vão à Vorten, custa agora um Samsung, daqueles mesmo muito bons, 780 euros. Acontece é que, de facto, eu vou ter que aderir a isto. As produtoras de televisão, as produtoras e alguns canais de televisão estão a adquirir equipamento 4K. Qual é a ideia? Eu pego naquela câmera que ali está, aponto para esta plateia e não preciso de planos de corte do Sr. Presidente, do Sr. Administrador, da Sra. Administradora. Eu vou para a pós-produção, dado que isto tem uma qualidade que é 4 vezes HD, ou seja, 20 vezes o que temos agora, eu posso fazer uma coisa que se chama o crop da imagem.
Eu fiz um artigo no meu site, que tenho um site da minha empresa, que chamei Cropista, a nova função televisiva, que é as pessoas que fazem crop, ok? Portanto, eu pego numa imagem, depois a gente vai emitir agora 4. Não, isto para já nem pensar nisso. O Mundial de Futebol, as meias finais e a final vão ser feitas em 4K. Há um pedido para todo o mundo. Há um pedido expresso do Japão para fazer uma coisa que já não é 4K, que eu já falo a seguir. E os chineses querem o 4K 3D. Pagam, isto é dinheiro. Ou seja, 4K 3D, vamos colocar em cada olho 2 vezes a definição que nós temos, em cada olho, futuramente com HD. As câmaras, de facto, são super pequenas. 4K, a primeira câmara era relativamente grande. Isto que está aqui é uma câmara super, super pequena. Esta câmara custa à volta de 4.000 euros. Mas o que vem aí, meus amigos, não penso que na Europa nunca isto irá acontecer. No Japão vai acontecer em 2016. O Japão vai iniciar emissões experimentais em 8K. O que é que quer dizer 8K em termos gerais? 16 vezes HD ou 80 vezes o que temos agora. Isto quer dizer que os ecrãs cada vez vão ser maiores. Nós corremos o risco de qualquer tiver televisão na casa de banho, né? Porque temos distância. Estão a ver? Ora bem, esta câmara, portanto, já existe, que é a câmara, portanto, 8K. E agora vamos comparar, de facto, aqui o que temos ali do lado esquerdo é o que está atual, que é o SD Standard. A seguir temos o HD, que é o que vem a seguir. E reparem que o sofá cada vez está mais próximo do ecrã. Estou mais próximo do ecrã, o ângulo de visão cada vez é mais alargado. Chega ao 4K, neste momento Hollywood só faz filmes em 4K. Não há mais fabricantes de câmaras para cinema e para televisão, acabou. São todas iguais. São eletrónicas, digitais. Não há mais câmaras de vídeo, isso acabou. Então, mas como é que é? Com uma câmara está a Sony, uma F65, palavrão, e agora é assim. Escolho o meu amigo Vasco Teves para fazer televisão, escolho o meu amigo Silveira para fazer cinema. São pessoas diferentes. Os realizadores são diferentes, a equipa é diferente, é tudo diferente. O processo de edição é diferente, porque eu vou ver televisão em minha casa com um ecrã deste tamanho, ou mais pequeno, vou ver ao cinema de facto um mega ecrã. E a gramática é diferente. Portanto, a gramática da imagem é diferente. Já agora, o som foi sempre o parente pobre da televisão. Sempre. Lembram-se das televisões monofónicas? Era aquela caixa de madeira, com um alto-falante deste tamanho. E som todo muito fanhoso e tal. Veio a televisão estereofónica, e então começámos a ter televisores com as colunas de lado. Só que o 8K prevê não o uso de 2 altifalantes, nem de 5, nem de 7, mas sim de 22 circuitos. Não é altifalantes, são canais de som. Um portanto, acima da cabeça, outro a nível portanto, dos ouvidos e outro a nível portanto, dos joelhos. E perguntou aqui o meu amigo, Mourisca, então, mas para que é que eu quero não ouço com os joelhos? Não, há som, o Titanic, por exemplo, em que estamos na primeira classe e ouve a malta cá em baixo, por cima, o som vem de todo lado. Com 2 subwoofers. O que é subwoofers? São os altifalantes que reproduzem os graves. Em que há um que reproduz, portanto, aqueles estão no chão, estão ali 2, portanto, verdinhos. Eles reproduzem o som, um deles reproduz o som dos 3 ciclos aos 45 e outro dos 46 aos 250. E diz o engenheiro Franco Dias, Carlos Alberto, mas ninguém ouve 3 ciclos. Mas sente-se um combate da boxe bem feito, em que no momento em que faz assim, pá, se eu naquele momento, em vez de dou o som para ouvir por aqui, e a seguir, atiro com uma frequência de cerca de 3 ciclos, a gente faz assim. Ei, não é? Para as pessoas que gostam de boxe, é um murro no estômago. Bom, eu não quero dar murros no estômago. Isto quer dizer, então, que passamos à fase seguinte. Estamos em 2030. 7 de março de 2030. RTP, instalações... Marcelo Gomes da Costa. Carlos Alberto em conferência para a apresentação nacional da primeira emissão experimental da televisão holográfica. Doutor, é um convite que eu lhe faço para me convidar. Ou seja, eu vou ver o Mundial de Futebol daquele ano, não mais num televisor, mas convido os meus amigos para a minha casa, uma grande mesa. Eu sou de Portugal e vocês também são. E do lado de lá a gente convida uns espanhóis ou uns franceses, porque eu vou ficar, de facto, com o verdadeiro 3D, passará a ser o verdadeiro 3D.
Ou seja, eu neste momento com o 3D, chamado o 3D que nós temos aí, eu estou a captar o doutor aqui deste lado, ou a mexer para aqui, para este lado. O ecrã acompanha. Eu não consigo colocar a orelha esquerda pelo facto de me deslocar para aqui. Com a holografia, não. Onde eu estiver, é como se estivesse aqui nesta sala. Se eu estiver ali, vejo o caso aberto destas orelhas, se estiver aqui, vejo esta orelha. É o que vai acontecer. Isto já existe. É complicado ainda, é caro, é não sei o quê. Os japoneses concorreram à organização do Mundial de Futebol de 22. Eu assisti à conferência de imprensa em Las Vegas, do Ministro da Comunicação, em que ele dizia assim, em 2010, abril, Las Vegas, portanto a nave em abril, e dizia ao Ministro, isto está no papo, elas que eles não falam assim, são ministros, e dizia, não, o nosso caderno em casa é este, papá, 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 papá. E há um último ponto, que de facto a FIFA não tem hipótese de dizer que não. Os 64 jogos do campeonato não vão ser em 3D, como vai acontecer em junho, julho, na África do Sul, estávamos em abril de 2010. Não vai ser assim, mas vamos transmitir os 64 jogos em holografia. Cada estádio vai ter 250 câmaras. A relva vai assentar, portanto, numa estrutura em que parte da luz vem debaixo da relva. E depois com a imagem, como as pessoas ficaram assim, bom. Não se sabe muito bem porquê. Quem ganhou, de facto, esse Mundial de Futebol foi o Qatar. Até que terá sido, não é? Esquisito. Qatar tem 400 mil habitantes, eles gostam muito de futebol, não é? Houve uma experiência de holografia em 2008, a primeira eleição do Obama, em que a CNN fez, de facto, a senhora, portanto, está do lado direito, jornalista, ela, portanto, acompanhou a campanha do Obama, a CNN estava, portanto, a fazer a quantidade de emissão em Nova Iorque, e disse, e agora, diretamente, ele estava em São Francisco, não sei onde, a jornalista, tal, e, a momento, as câmaras que estavam aqui no estúdio, eu estava aqui, e aquele senhor que está ao lado, portanto, é a jornalista que foi colocada, de facto, no estúdio. Holografia pura. E depois com movimentos de câmaras. Portanto, a tecnologia existe, agora é só pô-la, obviamente, ao nosso serviço. Ou seja, eu não tenho mais necessidade de utilizar ecrãs para ver televisão a partir de 2030. Muito obrigado pela vossa atenção.